A paz do Senhor a todos, eu sou a Yarda e estou aqui para mais uma vez partilhar convosco algo que eu aprendi na palavra do Senhor, desta vez no livro de Provérbios, capítulo 3. Então, vou ler o que diz a palavra do Senhor. A partir do versículo 3, a Bíblia está dizendo assim: que o amor e a fidelidade jamais o abandonem. Prenda-os ao redor do seu pescoço, escreva-os na tábua do seu coração. Saltando para o versículo 5, a Bíblia está dizendo assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Versículo 7, não seja sábio aos seus próprios olhos, tema o Senhor e evite o mal. Bom, vou continuar a ler depois, mas só para contextualizar, né, o que eu quero falar hoje, tem a ver com perseverança no Senhor. A Bíblia fala que aquele que sabe fazer o bem não faz, esse comete pecado. E a Bíblia aqui está nos encorajar, tipo, não no sentido de nos condenar, falar se você não fizer isso e etc, para tipo nos sentirmos ameaçados, mas está a nos encorajar a praticar o amor, aquele amor que a Bíblia fala em 1 Coríntios 3 ou 2 Coríntios, já não lembro. E aí a Bíblia está a falar de amor e de fidelidade. A palavra fidelidade na língua portuguesa, né? A origem da palavra fidelidade vem do latim, né? Fides, que pode significar fé e também fidelidade. E tipo, eu penso que podemos muito bem associar as duas coisas, visto que elas vêm da mesma palavra e faz muito sentido na minha cabeça. Eu vou tentar explicar, né, o que eu entendo acerca disso. Que tipo, fidelidade para Deus, fidelidade para com Deus é nós continuarmos a crer quem Ele é, em quem Ele é, crer naquilo que Ele nos ensina, naquilo que Ele nos fala. Hoje eu estava ouvindo uma pregação do Jonas Madureira, não sei se os irmãos conhecem, né? Que ele estava a falar assim que, na verdade, as pessoas quando são tentadas, Satanás quando tenta as pessoas, ele tenta colocar em xeque aquilo que as pessoas ouviram de Deus. Por exemplo, né? Quando Eva foi tentada no jardim, tipo, ele meio que tentou distorcer a história para que Eva não acreditasse mais na palavra de Deus, não cresce mais, tipo, que se Deus falou é porque é o correto. O mesmo aconteceu com Jesus. O diabo disse: se você é filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Então, tipo, Jesus já tinha ouvido de Deus: olha, meu filho amado, esse é o meu filho amado, em quem me comprazo, né? Se a palavra está correta. Tipo, no dia do batismo. E Satanás, ele vai e fala: se você é filho de Deus, então ele está colocando em dúvida aquilo que Deus falou sobre Jesus. Então, cada tentação que nos vem normalmente é para nos desestabilizar, para colocar em dúvida aquilo que nós ouvimos do Senhor. E assim nos fazer esmorecer, nos fazer deixar de acreditar na palavra de Deus, de fazer duvidar da nossa própria carreira, duvidar que nós somos filhos de Deus de verdade, que nós somos lavados. Então a Bíblia está a falar: olha, que o amor e a fidelidade, a fé, não vos abandonem. Atem eles no vosso pescoço, não deixem mais sair da vossa vida. E depois a Bíblia está a falar: confie no Senhor, que traz também essa ideia de depositar nossa fé em Deus. Ela está a falar: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Se Deus falou que você é filho amado, então confia nele, não naquilo que você vê, não naquilo que você pensa sobre você. Quando Deus te falou que você é filho amado, ele já sabia que você ia ser falho e errante. Mas é justamente para ele te transformar. Então é parte do processo. A Bíblia fala que aquele que começou a boa obra em nós, ele a completará. E a Bíblia está a falar também que nós temos que reconhecer o Senhor nos nossos caminhos e não ser sábios aos nossos próprios olhos. Não pensar que já chegamos lá. O apóstolo Paulo nos dá um exemplo de humildade em Filipenses 3, do 12 ao 14, creio eu. Ele está a falar assim: irmãos, quanto a mim, não julgo já tê-lo alcançado, mas uma coisa faço,
E é que esquecendo-me das coisas que para trás ficam e atentando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, Paulo estava a dizer assim, olha, Maria, olha, Yarda, Rose, eu não penso que já cheguei lá, mas eu faço uma coisa, eu esqueço do que fica para trás e eu olho para o que está adiante de mim, tipo, eu olho para Cristo em outras palavras, tá vendo? E depois no versículo 11 está a dizer, meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama, assim como o pai faz ao filho de quem deseja o bem. Então, quando Deus nos corrige, quando nós sentimos um puxão de orelha da parte do Senhor, quando a nossa consciência nos diz que algo que nós fizemos está errado e que nós deveríamos corrigir isso, podemos entender isso como repreensão amorosa do Senhor. E muitas vezes a repreensão é também quando algo dá errado nas nossas vidas. Por vezes Deus nos frustra os nossos planos, exatamente para nos corrigir, para nos fazer entender que aquilo não estava dentro da vontade dele. E isso é amor. Amor grita por vezes. Imagina uma mãe que está a ver o filho quase a ser atropelado. Ela vai dar um grito para que o filho desperte e entenda que não é para atravessar a rua porque está vindo um carro. Então, nesse caso, o grito da mãe, apesar de violento, foi amoroso. Então, Deus faz a mesma coisa que nós, conosco. Por vezes Ele nos bate, mas é tudo por amor, para a salvação da nossa alma, para o nosso bem. Então, continuando, capítulo 4, né? Versículo 6 diz assim, não abandone a sabedoria, e ela o protegerá. Ame-a, e ela cuidará de você. O conselho da sabedoria é, procure obter sabedoria. Versículo 3 está dizendo assim, apegue-se à instrução, não a abandone, guarde-a bem, pois dela depende a sua vida. Então aqui tem duas coisas, né? Quer dizer, que na verdade eu posso entender como uma só, que é buscar entendimento, buscar compreensão, buscar sabedoria. Imaginemos que estamos numa prova e vamos ser avaliados, tipo, por exemplo, durante as aulas tivemos 5 matérias diferentes e o professor decide avaliar 3 matérias apenas. E você domina as 2 outras que não saíram na prova. Segundo as perguntas que te forem feitas, você pode responder muito bem as perguntas que foram feitas dos outros 2 capítulos que vieram na prova, que não vieram na prova, aliás. Mas aquilo que vai ser avaliado é o que vai contar. Então, independentemente de você responder ou não corretamente aqueles 2 capítulos que não te perguntaram nada, você vai ser avaliado naquilo que te foi perguntado. E é uma pena se você não consegue responder. Então, por que eu estou a falar disso? Porque na vida é assim, nós temos um manual de instruções que é a Bíblia. E o desejo do Senhor é que nós sigamos a sua instrução. E essa instrução é para o nosso próprio bem. Então, Deus está a falar hoje para mim, Yarda, ou Rose, como também sou conhecida. Busque sabedoria. Ouça a instrução do Senhor e siga essa instrução. Você nasceu ontem. Você não sabe nada da vida. Mas se você me ouvir, ela fala, se quiseres e me ouvires, comereis o melhor dessa terra. E Hebra fala que não há ninguém que abre mão das coisas daqui da terra, que não vai colher 100 vezes mais. Depois, acho que aqui na terra mesmo, algo assim. Então, a Bíblia está a falar que nós temos que nos apegar à instrução. Eu, por exemplo, na escola, às vezes temos alguns trabalhos práticos. E tem os professores te dão o trabalho de elaborar um documento com passo a passo. Então, se eu não seguir essa instrução, eu posso mesmo ter 0 durante esse trabalho. Simplesmente porque não segui. Posso ter feito muito bem outras coisas que não foram pedidas. Então, também é assim na vida. Deus quer que nós sigamos as instruções. Porque a Bíblia está a falar que disso depende as nossas vidas. Então, tipo, é uma coisa séria. É simples, né? É extraordinariamente simples. O siga as instruções. É óbvio
que temos que seguir as instruções, mas sabemos que não é assim tão fácil por causa da nossa natureza pecaminosa e carnal. Mas Deus está nos encorajar aqui, né? Vou reler o versículo. Apegue-se à instrução, não a abandone, guarde-a bem, pois dela depende a sua vida. Então, seguirmos as instruções de Deus depende, de seguirmos as instruções de Deus depende da nossa vida. Versículo 14 diz assim: não siga pela vereda dos ímpios, nem ande pelo caminho dos maus. Evite-o e não passe por ele. Afaste-se e não se detenha, porque eles não conseguem dormir enquanto não fazem o mal. Perdem o sono se não causarem a ruína de alguém, pois eles se alimentam de maldade e se embriagam de violência. A vereda do justo é como a luz da alvorada, que brilha cada vez mais até a plena claridade do dia. Mas o caminho dos ímpios é como densas trevas, nem sequer sabem em que tropeçam. Então, a Bíblia está falando, né, que nós não devemos seguir os caminhos daqueles que andam impiamente, daqueles que se desviaram da verdade, dos que praticam o mal. A Bíblia está falando que eles não conseguem dormir sem fazer o mal. E depois a Bíblia mesma está a explicar que essas pessoas, basicamente, é como se elas não conseguissem enxergar o que lhes faz cair tanto, o que lhes faz pecar. Eles estão em densas trevas. Então, tipo, não são pessoas que acordam um bom dia e falam, olha, hoje eu vou matar 2 pessoas, por exemplo. Mas são pessoas que foram cegadas, talvez pelo orgulho, talvez pelo ódio, e já não conseguem mais sair disso. Então, a Bíblia está a falar para mim e para você, não siga essas pessoas. Davi falou sobre os homens ímpios, ele estava com inveja dos homens ímpios. E depois, tipo, ele assim a orar, né, no Salmo, ele disse, tipo, ele estava a falar que ele observou que na verdade os ímpios vivem bem, os ímpios não têm problemas e etc. Mas ao ir à casa do Senhor, ele entendeu que o Senhor coloca os ímpios em terrenos escorregadios, que cedo ou tarde a sua ruína vai chegar. Então, andar com Cristo, ainda que por vezes pareça complicado, é uma base sólida, uma base firme, a qual podemos nos apegar e crer que não haverá nenhuma coisa boa que fizemos, nenhuma coisa que fizemos por Cristo que ficará sem recompensa. E que a nossa esperança vai muito além desta vida, porque Cristo, além de ter morrido, ressuscitou e intercede por nós. E então, o versículo 20, né, ainda no capítulo 4, está dizendo: meu filho, escute o que digo a você, preste atenção às minhas palavras. Nunca as perca de vista, guarde-as no fundo do coração, pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu ser. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Então, Deus está falando que se protege o teu coração. Não entrega o teu coração para qualquer pessoa. Não se deixe, não se deixe levar pelas ilusões do mundo. E também se guarda das mágoas, se guarda do mal, perdoa a todos. É isso que o Evangelho nos ensina. Tipo, porque a Bíblia fala que se nós não perdoarmos, nós também não seremos perdoados. E depois a Bíblia está a falar no versículo 24. Afaste da sua boca as palavras perversas. Fique longe dos seus lábios a maldade. Olhe sempre para frente. Mantenha o olhar fixo no que está adiante de você. Como Paulo disse, né? Esqueço das coisas que ficam para trás e preste atenção nas que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus. Então, versículo 26 diz assim: veja bem por onde anda e os seus passos serão seguros. Ou seja, não vive no automático. Isso é muito para mim também, já? Tipo, temos que prestar mais atenção nas coisas. Que temos que ser mais intencionais nas coisas que fazemos. A Bíblia fala: quer comais, quer bebais, façam tudo para a glória de Deus. Então, que o Senhor nos ajude a entender o que é lavar louça para a glória dele, o que é beber água para a glória dele. E para terminar, né, não se desvie nem para a esquerda nem para a direita.
afaste os seus pés da maldade. Então o Senhor quer que nós nos desviemos daquilo que é mal, que nós busquemos sabedoria nele, que nós cresçamos, que nós estejamos atentos àquilo que ele nos ensina e que nós permaneçamos, porque a Bíblia fala que o justo viverá pela fé, mas se retroceder, a minha alma não se compraz nele, a alma do Senhor não vai ter prazer nele. E a Bíblia fala também que aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Então o que eu desejo para mim e para vocês, meus irmãos que assistem aos vídeos que eu posto, é que nós perseveremos, que não nos deixemos levar, que não nos deixemos desviar, nem para a esquerda, nem para a direita, que nosso coração não nos desvie, mas que nós permaneçamos firmes na vocação para a qual nós fomos chamados e que nós obedeçamos ao Senhor, o Deus das nossas vidas. Que a paz do Senhor esteja convosco e desejo-vos uma excelente semana na paz do Senhor. Beijinhos.